York, 1859, 17 de setembro, ou talvez 23 de novembro. Nasce o primeiro filho dos irlandeses, Patrick McCarthy, e sua esposa Catherine, o bebê Henry. Em alguns anos, Patrick faleceu e Catherine se mudou para Indianápolis com os 2 filhos, onde ela conheceu seu novo marido. A família se mudou para o Kansas e depois para Santa Fé, no território do Novo México. Você não faz a mínima ideia de quem estamos falando? O pequeno Henry McCarthy cresceu e se tornou um dos criminosos mais conhecidos da história e protagonista do Nerdologia Especial Criminosos desse mês. Ele começou a usar o nome William Bonney, mas você deve conhecê-lo como Billy the Kid, termo em inglês para garoto, por conta de sua idade. Catherine McCarthy morreu de tuberculose no dia 16 de setembro de 1874, talvez na véspera do aniversário de Henry. Prestes a fazer 15 anos de idade, ele ficou órfão no território do Novo México. A dona de uma pensão acolheu o rapaz. Ele podia dormir e comer na pensão em troca de pequenos trabalhos. Em setembro de 1875, Henry cometeu seus primeiros furtos. Ele foi preso, mas 2 dias depois fugiu da cadeia, o que rendeu sua primeira aparição num jornal. Procurou refúgio com seu padrasto, mas isso não durou muito. Ele foi expulso de casa e roubou um revólver e roupas antes de partir. Henry fugiu para o território do Arizona, onde trabalhou como peão em ranchos e era conhecido nos bares por ser um ávido apostador. Com um comparsa, roubavam cavalos na região, vendendo os animais para os rancheiros que os empregavam. No Arizona, ele começou a ser chamado de Kid, por conta de sua falta de barba, mas ainda com seu nome de batismo. Em 17 de agosto de 1877, aconteceu uma cena que vocês já devem ter visto em muitos filmes de faroeste, talvez sobre o próprio Billy the Kid. Henry se meteu em uma briga em um saloon, numa pequena cidade no meio do nada, após trocar xingamentos com um ferreiro que constantemente o provocava. Eles brigaram pelo revólver de Henry, que atirou no ferreiro, que morreu no dia seguinte. O saloon ainda existe, embora tenha sido modificado desde então. Henry fugiu, mas acabou se entregando alguns dias depois. Preso na delegacia local, ele seria levado para a capital por soldados do exército que passariam por ali. Antes das tropas chegarem, ele fugiu de novo, roubou um cavalo e retornou para o Novo México, agora um fugitivo e um homicida. Detalhe que também parece tirado de filme. Durante a viagem, ele teve seu cavalo tomado por apaches e teve que andar quilômetros no terreno árido, chegando doente no Novo México. Foi nesse momento que Henry começou a trajetória que o tornou uma lenda. Ele se juntou a um bando de ladrões de gado que operava no condado de Lincoln e, em 1877, trocou sua identidade para fugir da lei. Adotou o nome William Bonney. Billy é um apelido, um diminutivo de William. Agora ele era Billy the Kid, e pelos próximos 3 anos ele estaria envolvido em um conflito entre 2 gangues, conhecido como a Guerra de Lincoln County. E parte da proposta do Nerdologia Criminosos é entender o contexto histórico daqueles eventos, o que influencia como eles são retratados até hoje. Vocês já devem ter notado que a maioria dos faroestes se passa em cidades bem pequenas, às vezes com um armazém chamado de General Store como referência por toda a região, com pouca presença de elementos dos governos ou de infraestrutura. Isso está relacionado ao fato de chamarmos os atuais estados do Novo México e do Arizona de territórios, que eram entidades do governo federal dos Estados Unidos que tinham elementos de governo, porém, como tinha uma população pequena, não eram considerados um estado propriamente dito. O Novo México foi um território de 1850 a 1912, não por coincidência, o período chamado de Velho Oeste. Os territórios eram lugares com alto fluxo de pessoas e pouca lei estabelecida. Colonos que buscavam terra, criação e transporte de gado, imigrantes de passagem à costa oeste, a busca por metais preciosos, contato com povos indígenas, muitas vezes um contato violento, caracterizando o Velho Oeste como um período de conquista militar. Por exemplo, fortes do exército eram os únicos povoamentos em grandes áreas. É nesse contexto que surge o herói popular dos Estados Unidos, o cowboy, o vaqueiro que trabalha em condições rústicas e com uma imagem mítica de autossuficiência, inclusive em relação aos seus interesses econômicos. Na falta de juízes, polícia ou um governo estadual, o revólver era muitas vezes o principal meio de resolver disputas por terra ou por gado. Mesmo os xerifes, os principais agentes da lei nesse universo, eram muitas vezes pistoleiros eleitos e pagos pelas cidades ou condados. A Guerra de Lincoln County foi basicamente uma disputa entre 2 gangues pelo monopólio das atividades econômicas na região.
Uma liderada por rancheiros irlandeses já estabelecidos e a outra formada por mercadores de origem inglesa-canadense recém-chegados. Cada lado contava com o apoio de políticos poderosos e formaram grupos de pistoleiros e xerifes leais ao seu lado. Billy the Kid fazia parte de um grupo chamado Regulators, e por meses, em 1878, ocorreram diversas emboscadas e tiroteios, culminando na Batalha de Lincoln, quando mais de 100 pistoleiros trocaram tiros por 5 dias. No total, ao menos 22 pessoas morreram nessa disputa de gangues, incluindo alguns dos principais envolvidos. Billy the Kid matou 3 pessoas no conflito, incluindo um xerife. Com a intervenção de tropas do exército, a maioria dos pistoleiros fugiu, embora a animosidade na região tenha durado alguns anos ainda. Billy the Kid continuou na região, liderando um bando de pistoleiros. Como fora da lei, em 1879, Billy testemunhou a morte de um promotor por outro pistoleiro. Ele fez um acordo com o governador do território. Ele iria testemunhar perante a corte em troca do perdão pelos seus crimes. O governador não cumpriu o acordo e manteve Billy na prisão. Ele, novamente, escapou da cadeia. Meses depois, ele matou um caçador de recompensas que estava em seu encalço, em um salão. Billy ainda mataria um agente da lei até ser preso novamente, em abril de 1881, pelo xerife Pat Garrett. Condenado à forca e se considerando abandonado pelo governador com quem fez acordo, novamente ele fugiu. Para escapar, ele matou 2 guardas. Era o fim da linha para Billy. A morte de tantos agentes da lei fez com que o governador colocasse uma recompensa de $500 por ele, algo como $100 mil hoje. Pat Garrett, com 2 assistentes, saiu no encalço de Billy. O xerife encontrou o esconderijo de Billy e o esperou na casa escura. O pistoleiro entrou no local e perguntou em castelhano quem era. Pat Garrett disparou 2 vezes, matando Billy the Kid no dia 14 de julho de 1881. Um juiz e 6 cidadãos da região foram convocados e assentaram que a ação foi legal e que o corpo era do famoso criminoso. Mesmo assim, o governador não quis pagar a recompensa. Cidadãos de várias cidades coletaram $7 mil para o xerife. Ainda assim, Billy era uma lenda. Suas histórias nos jornais, sua juventude e ter escapado tantas vezes da prisão fez com que muita gente achasse que ele sobreviveu ou foi morto pelas costas. O xerife, então, se sentiu obrigado a escrever uma biografia de Billy. O livro não vendeu muito, mas hoje é um importante documento sobre o Velho Oeste. Nos anos seguintes, várias pessoas reivindicavam ser Billy pela atenção dos jornais. Só existe uma foto dele, o que dificultava identificar algum falsário. A lenda de Billy the Kid é tão grande que ele é muitas vezes tratado como mocinho em filmes clássicos, incluindo uma série de 42 filmes de 1 hora cada, produzidos entre 1940 e 1946, tipo uma série da época. Sua juventude é o tema central de 2 filmes com Emílio Esteves, mas, como tudo precisa de limite, não é o livro do xerife que inspira o filme Billy the Kid vs Drácula, que não veremos nem no próximo Nerdologia Especial Criminosos, que é toda a última terça-feira do mês. Nos comentários do Nerdologia sobre Ruanda em 1994, perguntaram o que aconteceu com os Batwa durante o genocídio. Eles eram acusados de serem aliados dos Tutsi e muitos foram mortos. Como muitas comunidades Batwa não eram regularmente documentadas, é difícil saber os números totais, mas talvez cerca de 1/3 dessa população tenha sido assassinada. Perguntaram qual a referência sobre migrações distintas, e que essa é uma tese polêmica. Sim, como mencionado no vídeo, é uma disputa até sobre esse tema, e ela está presente no livro Colapso, que foi citado nas fontes, além do uso de outras referências. Por exemplo, nesse caso, tem uma enciclopédia bem didática e resumida sobre os principais grupos populacionais da África do Oriente Médio. Finalmente, lembraram da obra Êxodos, do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que retrata um pouco de Ruanda durante o genocídio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre o Velho Oeste e até a próxima!